Olá, meus queridos, paz do Senhor. Agora nós vamos para a nossa quarta aula. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre tipologia bíblica. É um assunto que eu amo estudar, um assunto que é apaixonante e eu tenho certeza que de alguma forma Deus vai falar com você, tá? Estuda, aprende porque é muito importante. Gente, a tipologia bíblica, na verdade, né, é algo que é uma derivação de uma palavra grega que significa forma ou padrão, né? Nos tempos bíblicos, indicava tanto o modelo original ou protótipo, né? Como a cópia resultante. Como se a gente falasse sobre o molde, gente. Pegasse um molde para o gesso e estivesse falando sobre o molde, pegasse um molde para o gesso ou até para o plástico, né? Então, quando você fala sobre a tipologia bíblica, existem duas palavras que são usadas dentro da própria teologia, né? Se fala muito sobre a questão do títipo, do tipo, né? E fala sobre o cumprimento das coisas, que é o antítipo. Então, essa é a definição da palavra, tá? O tipo é uma forma, né? Que a gente pode chamar de uma sombra, ou também o antítipo, que é o cumprimento de todas as coisas, tá? Então, tipo e antítipo, a teologia define como sendo um modelo, né, original e o cumprimento da figura que é o antítipo, tá? Então, quando você lê o Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano pode aperfeiçoar aqueles que chegam. Então a Bíblia está falando algo muito importante aqui, gente, né? Está falando sobre a sombra. Ele diz, a lei, ela não tem uma imagem exata, ela é sombra de bens vindouros. É uma projeção para um futuro que Deus estabeleceu. Colossenses 2,16 diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, né? Ele fala muito sobre as festas, sobre tudo aquilo que acontecia na época do Velho Testamento. Ele fala sobre os alimentos, ele diz, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Tudo isso, né? Eram festas do Antigo Testamento. Ele diz assim, que são sombras de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, essas coisas, né, essas sombras, essas festas, tudo isso apontavam para coisas que haveriam de chegar mais à frente, né? Era um símbolo, era uma sombra, era um tipo, né, daquilo que se cumpriu nos nossos dias, né? Então, assim, o cumprimento de todas as coisas acontece nos nossos dias. Então, nós temos que pensar que Deus lá atrás já havia projetado algo para o futuro, né? Aquilo que pela sombra era uma imagem, Deus havia de revelar um pouco mais à frente. Então nós podemos olhar para o tipo, né, como uma sombra, e o antítipo, o cumprimento dessa sombra. O exemplo que já demos quando nós falamos de Jesus, né, quando a serpente de bronze foi levantada por Moisés lá no deserto, era um tipo, né, era uma sombra de tudo aquilo que Jesus faria na cruz pelas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para Jesus morrendo na cruz, esse é o antítipo, é o cumprimento das coisas, é o cumprimento daquele tipo, daquela sombra. Gente, o Velho Testamento está cheio de tipos, cheios, né, dessas sombras, né? Ele ilustra o novo, enquanto o novo ele explica o velho. Há dois padrões que correspondem a esse tipo e esse antítipo, né? A correspondência entre duas situações históricas. Vamos falar, por exemplo, sobre Adão e Cristo, né? O tipo e o antítipo, a sombra, né? E o cumprimento de todo o propósito de Deus daquilo que ele queria. Romanos capítulo 5, versículo 14 diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura, presta atenção nessa palavra, ele diz, o qual prefigura aquele que havia de vir. O apóstolo Paulo, gente, quando ele está dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir, né, ele está falando daquilo que é o próprio Cristo, é uma referência que Jesus viria, né, e Adão era um tipo, né, de Cristo. Tá? Como Adão prefigurava aquele que havia de vir? Nós vamos ver no contexto, no versículo 12, ele vai explicar. Ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né, ele está fazendo uma referência a Adão, ele diz, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando ele está falando de Adão, ele está falando de um cabeça de raça, né? Ele está falando de um protótipo. Ele está falando que quando Adão pecou, o problema não só afetou a ele, né, mas afetou toda a raça humana de forma espiritual. Por quê?
A Bíblia vai dizer que a morte passou a todos os homens, né? Então, a morte espiritual que alcançou a vida de Adão se tornou um problema da humanidade. Por quê? Ele era um cabeça de raça, ele era um protótipo, né? Ele era alguém que desempenhava e desenvolvia todo o propósito de toda a raça humana depois. E o primeiro homem a pecar começou a reproduzir pessoas iguais a ele, né? Em Gênesis, nós vemos Deus criando algo que é muito interessante. Ele diz que todo ser ia reproduzir segundo a sua própria espécie. Gente, isso vale para todas as áreas, para a vegetação, né? Isso vale também para a questão dos animais, mas isso também é uma verdade a respeito dos homens. Então, a partir do momento que Adão peca, toda a natureza agora humana é corrompida, é comprometida, e ele passa a reproduzir homens segundo a ele, debaixo de pecado. Todo ser humano já nasce debaixo de pecado. Pessoas já nascem debaixo de iniquidade, né? E quando nós olhamos para a figura de Adão, que é a cabeça de raça, ele está reproduzindo um molde, né? Agora, toda pessoa que vem após a ele está já comprometida, reproduzindo pessoas debaixo do pecado. Jesus vem diferente de Adão. Jesus não se curvou diante do pecado, né? Jesus, ele venceu o pecado, ele veio de uma forma vitoriosa. E Jesus, através da obra da cruz, ele permite que nós possamos nascer de novo. E o novo nascimento é uma experiência espiritual que nos permite participar da própria natureza de Deus. Então eu acredito que o novo nascimento é algo fantástico, fabuloso, que nos leva a viver um relacionamento agora com Deus. Jesus vem para se tornar agora esse segundo cabeça de raça, para reproduzir gente semelhantes a ele. Então, assim, como o primeiro Adão falhou, agora vem uma espécie de um segundo Adão, né? E esse segundo Adão, ele vem agora trazendo uma nova natureza. Ele vem agora trazendo algo novo, né? Para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Ele vem para ser um cabeça de raça, não corrompido igual o primeiro, mas agora para cumprir o propósito. Aliás, tudo que nós precisamos entender, gente, segundo o propósito, é isso. Isso é a essência do Evangelho, né? Nós sermos parecidos com Jesus. Romanos 8:29 diz assim: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A predestinação, na verdade, é decidir de antemão. O propósito de decidir de antemão é o quê? Que todo ser pudesse reproduzir, né, segundo aquilo que era o próprio Cristo. Ele diz assim: a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O planejamento de Deus era o quê? Que todo mundo pudesse reproduzir agora aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez. A conduta, os valores, os princípios, a forma de agir, né? Esse é o grande propósito do Evangelho. Então, quando você lê lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Jesus, por ser esse cabeça de raça, né, nós precisamos reproduzir, ser alguém igual a ele, reproduzir uma vida igual a ele. Ele é uma linhagem espiritual, né, que nós somos gerados segundo a sua própria vontade. Nós precisamos reproduzir a sua natureza. Assim como na linhagem de Adão, que reproduzia uma natureza pecaminosa, o apóstolo Paulo fala que pelo Espírito Santo, né, ele toma Adão como uma figura que prefigura o Cristo, que viria para ser um cabeça de raça, formando pessoas semelhantes a si mesmo. Então a ideia é o quê? Como nasceu pessoas debaixo do pecado, em Adão, e todo mundo tem essa natureza, né, pecaminosa quando a gente nasce, porque é uma herança de Adão, não tem para onde correr disso, mas também agora que Jesus viria, nós teríamos uma natureza agora semelhante a ele, através do novo nascimento. Então nós podemos chamar isso de correspondência histórica. Então ele está pegando algo de fato que aconteceu e ele projeta essa figura para o futuro, que teria o cumprimento, né, o seu antítipo. Então, que seria o próprio Cristo como um cabeça de raça. E isso é importante a gente entender. Nós somos semelhantes a Cristo, né? Vamos agora para esse segundo padrão de correspondência, tá? Que é o padrão, na verdade, a questão do padrão celestial, a equivalente àquilo que é o padrão celeste. O exemplo que a gente vai dar é a questão do tabernáculo, gente. Quando você lê lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 9, né, Jesus e o próprio Senhor Deus, ele está trabalhando algo muito interessante aqui. Ele está tratando o quê? Que Moisés deveria reproduzir aquilo que era feito segundo segundo a própria imagem que ele tinha no monte, né, que Deus mostrou para ele, quando ele foi fazer o tabernáculo. Ele diz assim, ó: e segundo tudo que te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Deus está dizendo, segundo tudo que eu te mostrar, você vai fazer. No versículo 40, ele diz assim, ó: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que foi mostrado no monte.
Há uma visão, e nessa visão Deus está trazendo esse padrão celestial. Não há nada histórico que aconteceu, que foi revelado antes, mas Deus está estabelecendo esse padrão celestial que terá equivalente àquilo que é o padrão terrestre. Né? Então, no livro de Hebreus, por exemplo, ele mostra a disposição da ordem do tabernáculo, dos móveis, como seria. Né? E ele diz que isso é uma espécie de parábola. Em Hebreus capítulo 9, versículo 8, ele diz assim, ó, querendo com isto dar a entender que o Espírito Santo, que ainda há um caminho santo, um lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isso é uma parábola, ele diz, para a época presente. Então ele está falando, isso aqui é para o tempo presente. Segundo essa, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, Deus, né, figuradamente aponta para um símbolo, falando alegoricamente a respeito de algo que se cumpre no nosso tempo. Ele está dizendo, isso é uma parábola para o tempo presente. Né? Ele está deixando bem claro que o Espírito Santo estava governando todas essas figuras lá atrás, né, para que isso pudesse ser um cumprimento no nosso tempo. Então, cada parte que você pega, quando você vai estudar o tabernáculo de Moisés, e cada parte que você pega, ele tem uma figura, né? Ele tem uma figura que aponta para um tempo, né, que nós estamos vivendo. Então, Deus pega todo esse padrão, né, de algo celestial, sem nenhum equivalente histórico antes, e apresenta algo que é equivalente do terreno. Então, nós precisamos reconhecer que existe a tipologia bíblica e existe o tipo também, né? O antítipo também, que é o cumprimento do tipo. E nós precisamos entender isso, gente. Isso fala muito na questão da teologia. Vamos pegar um texto que mostra esse exemplo. Mateus 5,17 diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus está dizendo o quê? Eu não vim colocar fim a tudo. Eu não vim acabar com tudo. Não vim destruir tudo que Moisés colocou. Né? Ele diz, a partir de agora eu vim cumprir. Jesus está dizendo, eu vim cumprir, ou seja, deixando claro que todas essas coisas apontavam para ele. Né? Todas as figuras antigas, todo tipo, apontava para o cumprimento, né, que é o antítipo, que é a vida de Cristo. Esses sacrifícios apontavam tudo para ele. Você vê, por exemplo, João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está apontando para o próprio Cristo. Né? Jesus é o cumprimento da maioria dessas coisas, de todo esse propósito que foi colocado lá atrás. Paulo, escrevendo, por exemplo, aos Coríntios, ele chama Cristo do nosso Cordeiro Pascal. Né? Em outras palavras, ele está dizendo que essas figuras, né, convergem todas na obra que Cristo veio fazer por nós. Então Jesus está dizendo, não é apenas revogar, eu não vim tirar, eu não vim acabar com a lei de uma vez por todas, né? Deixar de lado tudo isso. Ele diz, eu vim cumprir, porque tudo isso apontava para mim. Todo esse tipo apontava para o cumprimento, né? O antítipo que sou eu. Então, definido isso, gente, a gente vai falar sobre essas categorias de tipo, tá? Vamos falar sobre algumas delas. Primeiro, aquilo que é o tipo que envolve pessoas. Né? Vamos falar, por exemplo, que Melquisedeque é uma figura de Cristo. Tá? Vamos falar. Hebreus capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Para que também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Tá? Gente, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito importante. Né? Existe uma discussão na teologia, alguns falam que Melquisedeque é uma teofania, é uma aparição de Cristo no Velho Testamento. Eu não acredito dessa forma. Quando o autor aos Hebreus está dizendo ele não tem pai, não tem mãe, não tem começo nem fim de dias, não está falando que Melquisedeque necessariamente é eterno. Tá? Eu entendo que Melquisedeque é apenas uma figura, é um símbolo de Cristo. Ele foi uma figura histórica, ele realmente, irmão, ele viveu nessa terra. Alguém de fato existiu naqueles dias. E a Bíblia vai dizer que existe um registro em relação a ele. Né? Então ele está falando o quê? De uma pessoa natural, né, como qualquer outra. Mas a Bíblia não menciona quando ele nasceu e quando ele morreu. A Bíblia, na verdade, omite isso. Então, não menciona a sua genealogia. A Bíblia omite todas essas informações. E ao omitir,
está relacionando essa figura com Cristo. O Cristo nosso, ele não tem começo de dias e nem fim de existência. Então o texto, na verdade, né, quando a Bíblia diz que ele foi semelhante ao Filho de Deus, essa expressão foi semelhante, mostra que é uma figura. Né? Ele está falando de algo que é parecido. A Bíblia não está dizendo que ele era o próprio Filho de Deus. Uma pessoa que é semelhante, ela não pode ser, né, o Filho de Deus. Então, assim, a Bíblia está deixando bem claro que ele foi semelhante. Isso nos coloca dentro de algo que nós podemos chamar de uma simbologia. Ainda no capítulo 7 de Hebreus, olha o que a Bíblia diz. Entretanto, 7,6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha suas promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior abençoava o superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem os dízimos, porém ali, aquele que se testifica que vive. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está deixando bem claro, aquele ali que se testifica que vive. Então ele está tomando uma figura de Melquisedeque para falar do próprio Cristo. Ele diz o quê? Aquele que testifica o que vive. Ele continua fazendo aplicação, né, e essa afirmação que Melquisedeque é uma figura de Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não creio que a Bíblia está dizendo que ele foi sacerdote segundo ele mesmo, né? Segundo a ordem dele mesmo. Então, Melquisedeque é uma figura projetada do sacerdócio de Cristo, é um tipo. E Jesus é o cumprimento de todas as coisas, o antítipo. Além dessa categoria de tipo e antítipo, nós concluímos o quê? Na questão de pessoas, muitas vezes dentro dessa categoria, né? Da questão do tipo. Nós podemos ver eventos, situações históricas, né, específicas que aconteceram. Um exemplo a ser dado, como nós já falamos, é a questão da serpente de bronze que foi levantada lá atrás por Moisés no deserto, que está falando não somente daquela que é o propósito de Cristo, da morte dele, mas todo o que ele veio fazer, realizar por nós. Tá? Então, isso também nós podemos caracterizar como um evento. Isso é um evento. Tá? Outra coisa que a gente fala é a questão das instituições. Irmãos, a festa da Páscoa, né, é algo muito importante a gente compreender. A Bíblia chama Jesus como Cordeiro Pascal. Né? É importante a gente compreender essas coisas. Tá? Então, quando a Bíblia está chamando Jesus de Cordeiro Pascal, lá em 1 Coríntios 5,7 está falando sobre isso. Ele diz assim, limpai os pôr do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, nem com o da malícia, mas sim com o ázimos da sinceridade e da verdade. Então ele pega não apenas a figura de Cristo, que Paulo chama de Cordeiro Pascal, mas ele fala da festa da Páscoa, como um todo. Irmãos, isso aqui é muito interessante você ver, né, como ele trata todas essas coisas. Tá? Ele está pegando como um todo. Em primeiro lugar, nós vamos entender que a simbologia toda é por trás da festa da Páscoa. Irmãos, o que aconteceu? Na época, a nação de Israel estava vivendo no Egito na condição de escravo, vocês sabem disso. Debaixo do governo de quem? De Faraó. Debaixo do império de Faraó. Né? Na ocasião, a Páscoa, Deus liberta esse povo da escravidão, do domínio de Faraó. E ele faz com que esse povo saia do Egito e se torne o povo de Deus. Logo quando ele sai do Egito, ele chega ao Monte Sinai e uma palavra foi dada. Lá no livro de Êxodo 19,6, ele diz, e vós sereis o reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras. Irmão, isso se cumpriu em quem? Na igreja. Quando você vê 1 Pedro 2,9, ele diz assim, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar-lhes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a aplicação que é feita para eles na saída do Egito, depois é feita para nós. Então nós precisamos entender toda essa questão, esse paralelo. Né? Então, a Bíblia diz em Colossenses 1,13, diz assim, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, como eles, nós também estávamos presos debaixo de um império. O império e a tirania de Satanás. Eles estavam, né, aquilo que Faraó e nós também. Né? E Faraó, gente, é uma figura de Satanás na tipologia. Ele oprimia, escravizava, né, fazia o povo sofrer. Egito é uma figura do mundo, um lugar de pecado. E a nação de Israel, quando sai do Egito, é exatamente na noite em que o cordeiro, né, da Páscoa foi morto, foi imolado. E quando você olha tudo isso, nós fomos arrancados do reino das trevas pelo sacrifício de Cristo também, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando o sangue de Jesus foi derramado, que é chamado o nosso cordeiro pascual, né, o apóstolo Paulo fala
Ainda mais, ele ainda traz um relato maior de um aspecto muito importante da questão da Páscoa. Ele fala daquilo que Cristo fez por nós. Então ele fala o quê? Para lançar, né, o fermento velho, né? E nós precisamos ser uma nova massa. E ele fala para celebrar a festa não com o fermento da malícia, nem com o fermento da maldade, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. E logo depois da celebração da Páscoa, gente, o que acontecia? Né? O que era feito à noite? Era feita, iniciava-se uma outra festa, que é a extensão da primeira. Né? 7 dias depois era chamado da festa dos pães ázimos, que eram os pães sem fermento. Então isso era estabelecido lá. Então Paulo está fazendo uma comparação, uma alegoria de todo esse projeto, né, daquilo que acontecia no Velho Testamento, e ele está transportando para o nosso tempo. E aqui Paulo está dizendo o quê? Nós temos que celebrar a festa não nos moldes que era feita, né, nos dias do Velho Testamento, mas ele diz que agora o fermento da maldade e da malícia, né, e ele está tomando isso como uma figura do pecado. E ele fala dos ázimos, né, que é o pão sem fermento, que é os ázimos da sinceridade e da verdade. Então o que acontecia? Todo ser humano, todo judeu naquela época, ele deveria fazer essa festa, que era uma festa depois da Páscoa, que era a festa dos pães ázimos. Todo o judeu ele tinha que tirar todo o fermento da casa, porque o fermento simbolizava o pecado. Quem não tirasse o fermento morreria, irmão. E isso é algo muito importante a gente compreender. Tudo isso era um símbolo, né? Ele fala a respeito da vida da sinceridade, né? Que o povo hoje deve viver, né? Depois que Jesus nos resgatou do pecado, a melhor forma de honrar o sacrifício dele é celebrar esse sacrifício, né? O que ele fez na cruz, com uma vida de santidade. É o que ele está deixando bem claro. Não faz sentido você acabar de o cordeiro morrer, fazer o sacrifício, e você ainda ter os pães, né? Os pães com fermento da maldade, da malícia. Então, nós temos que manter distante do pecado. O interessante é que nós temos aqui uma instituição da festa da Páscoa como uma figura a respeito, né, da vida cristã hoje. Não apenas aceitando e recebendo o sacrifício de Jesus, mas celebrando a forma correta. Então, nós precisamos entender que toda essa alegoria ela foi projetada para o futuro, para o nosso tempo. Ela foi projetada para nós. Gente, é muito interessante a tipologia bíblica, tá? O Novo Testamento aplica tanto um como o outro a uma referência àquilo que é o propósito. Gente, outra coisa, a Bíblia fala bastante sobre lugares, tá? Lugares. Quando você vê, por exemplo, Jerusalém e Sião, né? Fala muito sobre isso. E o autor aos Hebreus, quando fala sobre Jerusalém e Sião, ele está fazendo um registro em relação à igreja. Ele diz assim, ó, Hebreus 12, 22, diz assim, ó, mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o autor aos Hebreus aqui, ele faz uma associação com Sião, Jerusalém, né? Onde estava Sião? Né? Sião, Jerusalém estava em Sião, né? E Sião estava em Jerusalém. Então ele está usando isso para falar um pouquinho sobre a questão da igreja. Muitas das profecias do Velho Testamento, ele fala de Jerusalém e de Sião, e tendo dupla aplicação com a igreja, né? Então isso também a gente pode colocar na categoria de um tipo e um antítipo, tá? Objetos, por exemplo, o incenso. O incenso, a Bíblia vai dizer, gente, que é a oração dos santos. Apocalipse 5,8 diz assim, e havendo tomado o livro dos 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Essas são as orações dos santos. Então, no Velho Testamento, nós tínhamos o incenso, que era queimado e oferecido no altar. O incenso era oferecido no altar, e essa tipologia, gente, é muito interessante porque aqui a Bíblia está dizendo que isso são as orações dos santos. Esse perfume que subia, esse incenso, esse cheiro que subia, né? A Bíblia fala que o propósito de tudo isso era a questão das orações. Salmo 141 já mostrava isso. Diz assim, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Você já vê no Velho Testamento uma ideia, né, um propósito daquilo. Mas isso a gente fica claro para nós no Novo Testamento, onde a gente leu em Apocalipse, tá? Então, se você estudar o tabernáculo de Moisés, você vai ver a quantidade de coisas simbólicas que existe. A sombra, né, o tipo, a projeção que existia para um futuro
onde é o cumprimento, o antítipo de todas essas coisas, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa última, que é a questão dos ofícios, tá? Os ofícios. Por quê? Jesus ele foi apresentado como profeta, Jesus foi apresentado como rei e Jesus foi apresentado como sacerdote. Vamos ver os textos, né, que falam sobre isso, tá? A Bíblia diz assim, Atos 3:22 diz assim: porque Moisés disse aos pais: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. Jesus é apresentado na figura de um profeta aqui. Moisés está dizendo, vai ser levantado alguém conforme a mim. Eu não tinha moral ou não, né? É uma das maneiras que você consegue se referir ao ministério de Cristo, tá? Ele está deixando bem claro, vai se levantar. Isso é uma parte do ofício. A outra, querida, é a questão de rei. Apocalipse 17:14 diz assim: e esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque eu, Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão todos esses como ele, chamados eleitos e fiéis. Então Jesus é apresentado aqui como rei. E no terceiro ele é apresentado como o ofício do sacerdote. Diz assim, ó, Hebreus 9:11. Quando, porém, vier o Cristo como sumo sacerdote dos bens já antes realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O autor aos Hebreus é apresentado aqui, apresentando aqui a Jesus como a questão do sacerdote, tá, irmão? Então, essas são as categorias que a gente pode estabelecer, né? Pessoas, eventos, instituições, lugares, objetos e ofícios. Tudo isso, ele aponta para um tipo, né? Tudo isso aponta para algo que viria a se cumprir no Novo Testamento. É muito interessante, gente. Distinções importantes também é a questão do símbolo, né? Lucas, capítulo 22, versículo 17, diz assim, ó, e tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai e repartir entre vós, porque vos digo que já beberei o fruto da vide, antes que eu venha no reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhante também tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Aqui nós vemos o Senhor Jesus apresentando a ceia, gente. E ele apresenta aqui dois símbolos muito importantes, que é a questão do pão, né, que simboliza o seu corpo, e a questão do vinho, da vide, do suco da uva, que simboliza o seu sangue. Então nós não cremos na transubstanciação, que esses elementos se transformam de forma literal. Isso não acredito. Mas Jesus está pegando algo simbólico aqui, e ele fala, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes vocês façam isso em memória de mim. Vocês estão se lembrando de mim, daquilo que eu fiz. E quando a Bíblia fala da comunhão do corpo e do sangue do Senhor, está falando de uma comunhão que acontece no plano espiritual. Não é aquilo necessariamente se transforma. Nós temos aqui um símbolo, tá? Outra alegoria que eu acho interessante é uma parábola, que está lá no livro de Gálatas 4:21, diz assim, ó, dizei-me, pois, quereis estar debaixo da lei? Não ouvis a lei? Porque está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, da promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta é Agar no Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é a de cima, a livre, o qual é a mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá a luz, esforça-te e clama, tu não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Então Paulo está dizendo o quê? Que até a perseguição dos judeus aos que tinham se convertido estava prefigurada nessa alegoria, nessa história, tá? Vamos continuar. Mas ele diz a escritura, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com a livre. De maneira que, irmãos, somos livres, não da escrava, mas da livre. Então aquilo que era aparentemente só um relato histórico, cronológico na época de Abraão, no início da história de Israel, é apresentado como uma alegoria. As 2 mulheres, na verdade, né, Sara e Agar, né, ele está falando de 2 alianças.
Os filhos dela, está falando de duas alianças, duas linhagens. Isaac figura a linhagem espiritual, né? E Ismael figura a linhagem natural, segundo a carne. Então ele está fazendo, na verdade, até isso, pegando algo que é simbólico, tá, irmão? Outra coisa está no livro de João. Eu acho muito interessante esse texto, gosto demais dele. João 8,5 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e você já viu Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, eles estão dizendo o quê? Jesus está dizendo o quê? O povo está dizendo o quê para Jesus? Você não tem nem 50 anos ainda. Você viu Abraão? Como assim? A resposta de Jesus é: antes de Abraão nascer, eu sou. Muito antes dele existir, eu existo. Mas Jesus não está dizendo que ele e Abraão tiveram um encontro físico, se relacionaram de forma física, né? Pessoalmente, que eles se viram. Mas Jesus está dizendo o quê? Que Abraão viu o seu dia. Gente, aqui é algo muito interessante. Quando Abraão está indo oferecer o seu filho Isaac em sacrifício, no caminho Isaac diz: ô papai, eu vi que a gente vai sacrificar, mas não está faltando nada não. Nós temos a lenha, temos o cutelo, está aqui o animal, está tudo aqui. Abraão respondeu: Deus proverá para si o sacrifício. Gente, durante muito tempo, eu pensava o quê? Abraão estava dando um jeito de dar um balão no menino. Quando ele diz Deus proverá para si o sacrifício, tipo assim, eu não vou nem contar para você o que vai acontecer, né? Vou deixar meio escondido. Mas não era isso. Ele não está apenas tentando desconversar o menino, tá? Jesus olha para aquele momento e diz: Abraão viu o meu dia. Gente, Abraão, simbolicamente e profeticamente, ele está dizendo: meu filho, chegará o dia em que não apenas você, mas cada um de nós terá um cordeiro substituto, provido por Deus, para assumir o nosso lugar. Ou seja, Jesus está mostrando que, segundo a tipologia de Abraão, teve uma relação muito forte com aquilo que ele iria fazer, com a obra que ele iria fazer, com a entrega dele. Como o sacrifício foi provido o cordeiro, né? Deus ia prover também um cordeiro para toda a humanidade, que era o próprio Cristo. Então isso apontava para Cristo, gente. Então quando nós falamos para a tipologia, comparamos isso, né? Comparamos essa exegese do princípio de interpretação, formando essa doutrina. Eu acredito assim, gente, a tipologia, né? Ela não estabelece doutrina. Ela não faz doutrina por si só, mas ela fortalece os ensinos explícitos através dessas ilustrações, através dessas histórias. Isso aqui eu acho fantástico, tá? Mas ainda assim é necessário a gente tomar cuidado com todas as aplicações que nós fazemos. Então Paulo, quando ele está falando da alegoria das duas mulheres, né, de Abraão, que geram filhos tanto para a carne, né, como o lado espiritual, falando de Sara e Agar. Então ele não está simplesmente usando algo que, vou pegar aqui qualquer coisa aqui. Não, ele está pegando verdades explícitas, claramente apresentadas na Bíblia, né, para poder relacionar essas coisas. A tipologia, gente, ela não estabelece doutrina. A verdade é que a tipologia ela vem ilustrar algo que já existe. E nós precisamos, irmãos, eu acredito assim, a dificuldade da gente entender a tipologia é a falta de amadurecimento. Por exemplo, tem um texto no livro de Hebreus que, quando ele está falando dessas coisas, quando ele está falando, por exemplo, o texto que eu li, quando ele fala que isso é uma parábola para o tempo presente e tal, e quando ele começa a fazer essa comparação da igreja com aquilo que era o tabernáculo de Israel, e ele está citando o tabernáculo de Israel, ele fala: não vamos falar essas coisas pormenorizadamente. Então ele está usando uma palavra, eu quase quebrei a língua para falar. Por que ele usa essa palavra? Essa palavra que ele está falando é de pegar, de explicar tudo, né? Quando você vai pegar essa palavra, ele está falando de explicar todas essas coisas. Ele falou: não vamos detalhar isso agora. Então ele não trouxe um detalhe maior, porque todas essas coisas, quando você começa a detalhar, é algo muito fantástico. Mas, irmãos, não é todo mundo que entende, né? Não é todo mundo que entende. Dependendo do nível de relacionamento que você tem com a palavra, você não vai entender muito essas coisas. Tá? Hebreus capítulo 5, versículo 11, ele fala: do qual temos muito a dizer, difícil de interpretação, porquanto nos fizesse negligente para ouvir. A questão, gente, é que são coisas difíceis de compreender muitas vezes e até difícil de explicar, porque são coisas profundas. São
histórias que ilustravam muita coisa assim profunda. E mesmo, por exemplo, quando você pega algumas epístolas do apóstolo Paulo, irmão, o próprio Pedro fala que existiam alguns pontos difíceis de entender. Difícil de entender. Então são coisas, querido, que muitas vezes não é fácil. Aí você pega pessoas que têm dificuldade em relação a estudar, desenvolver a palavra, ela vai ter dificuldade de se relacionar com essas coisas. Por quê? Porque a Bíblia fala que elas são negligentes para ouvir. Então, se você não tiver um estudo maior sobre essas coisas, eu acho difícil de ter compreensão, tá? O Hebreus 5:12, ele diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo. O tempo, gente, que é muitas vezes de caminhada, ajuda a gente a desenvolver. Claro que não é só o tempo que nos faz amadurecer, mas o tempo ajuda bastante. Eles ainda necessitassem que vos tornem ensinar quais sejam os rudimentos da palavra de Deus. E haveis feito também de tais necessidades de leite, não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então ele está falando de princípios elementares, né? Ele está dizendo, eu vou ter que voltar a ensinar para vocês princípios elementares. Eu vou ter que voltar a ensinar para vocês aquilo que é fundamentos. Tá? E ele falando sobre isso, gente, ele está fazendo uma distinção sobre a questão de como uma criança e um adulto se comportam em relação à questão do alimento que é dado. Ele diz o quê? Você não pode dar uma comida mais forte, uma comida, né? Você não pode ir além com uma criança. Por exemplo, você vai matar a criança. Ele está dizendo, como vocês são menino ainda, eu vou ter que dar para vocês uma papinha, né? E da mesma forma, gente, é a palavra. Tem gente, irmãos, que ele não vai conseguir compreender coisas maiores, por quê, querido? Porque ele ainda não desenvolveu para isso. Ele ainda é menino. Então a tipologia, gente, ela é algo que, quando você começa a desenvolver e entender, ela é algo que você precisa ter uma certa maturidade para desenvolver isso aí. Por quê? Tem muita gente também pegando qualquer coisa da Bíblia e aplicando e trazendo como se fosse uma simbologia para aquilo que eles querem. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque Paulo ele pega as coisas da própria Bíblia para trazer essas ilustrações, né? Para mexer nessas coisas. É importante. Pegue, estude sobre o tabernáculo de Moisés, você vai ver sobre a convergência bíblica, com tudo aquilo que aponta para Cristo, né? A maioria das coisas, dos sacrifícios, de tudo aquilo que era o tabernáculo, a porta, a cerca, né? Você pega os utensílios, os móveis, tudo aquilo que era colocado, tudo, ele aponta para Cristo. Não só para o próprio Cristo, mas para a obra que ele veio fazer, para o propósito dele, e que você possa compreender melhor a palavra. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.